Estamos reunidos para teu nome exaltar e sabemos que o melhor é cantar e dar louvor. Deus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Traz cura e salvação, Senhor, neste lugar. Traz cura e salvação. Venha o teu reino, venha o teu reino, na terra como no céu. Se faça a tua vontade, Deus, tu és bem-vindo. Amém. És bem-vindo, sim, Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Traz cura e salvação, Senhor, traz cura e salvação. Venha o teu reino, Jesus, venha o teu reino, na terra como no céu. Se faça a tua vontade, faça a tua vontade. Deus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Oh Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Mais uma vez, traz cura, Senhor, traz cura e salvação. Venha o teu reino de poder, venha o teu reino, na terra como no céu. Se faça a tua vontade, faça a tua vontade. Deus, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Oh Deus, tu és bem-vindo neste lugar. Pai, a este lugar, tu és bem-vindo. Jesus, nós te buscamos, pois todo o nosso amor nós te queremos dar. Pai, a este lugar, Pai, a este lugar, tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Jesus, nós te buscamos, todo o nosso amor, pois todo o nosso amor te queremos dar. Nós te queremos dar, tu és bem-vindo, tu és bem. Toma o primeiro lugar, Senhor. Tu és bem-vindo neste lugar. Dizemos, Santo Espírito, tu és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo, Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, vem, enche-nos de ti, da tua presença, da tua graça transformadora e saradora. Enche-nos, Senhor, transforma-nos, Senhor, faz em nós a tua vontade e o teu querer, Senhor. Ser glorificado, Senhor, ser glorificado no nosso meio. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Ele é um manancial que não se esgota. Amém. Ele é fonte de vida. Aleluia. Naquele domingo, ou melhor, naquele sábado, em que Israel estava reunida para a festa, em que o sacerdote saía com um jarro de água, que ia buscar ao tanque, para em procissão voltarem ao templo e aquela água ser derramada diante do Senhor. Era o último dia, o dia da festa. E Jesus pôs-se em pé e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba, porque aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu ventre. Aleluia, ele é um manancial. Vamos cantar isso mesmo. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia
anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto a teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Mais uma vez cantamos, manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial, sim, Jesus, tu és para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto a teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Diz isto ao Senhor, eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto a teus pés. Aleluia! Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto a teus pés. Aleluia! Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Tu nos sacias, Senhor, com a tua presença, Senhor. Nós estamos tão gratos, Senhor, porque um dia entraste na nossa vida. Diz isto ao Senhor, irmão e irmã, no lugar onde estás. Agradece ao Senhor pela tua salvação. Recorda-te quão Ele tem sido presente na tua vida. Nos bons momentos Ele tem estado lá e se alegra quando te alegras. Nos maus momentos a sua vara e o seu cajado nos seguram para não escorregarmos e para não desanimarmos e para não sermos arrastados para o vale de sombra de morte. Mas Ele nos conduz para uma mesa farta, para a casa onde habitaremos por longos dias, a casa que Jesus disse para não ficarmos perturbados, nem o nosso coração turbado, porque na casa do Pai há muitas moradas. Aleluia! Aí será o nosso destino, toda lágrima será limpa, todo choro cessará e a presença majestosa do nosso Senhor e Salvador, Ele nos guiará. Aleluia, bendito sejas tu, Senhor. Oh Deus, consagramos as nossas vidas nesta manhã, te pedimos perdão se temos falhado, se temos errado, se temos feito alguma coisa que te tem desagradado, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Nós não queremos, Senhor, de alguma forma, Senhor, ó Pai, te perturbar, te entristecer, mas queremos que tu olhes para nós e possas ver, Senhor, uma vida transformada, uma vida que é semelhante à de Jesus Cristo, uma vida que é afinada pela tua palavra, uma vida que é colocada diante do espelho da palavra a cada dia, para nos aprumarmos, para nos consertarmos, Senhor, nas áreas que precisamos de ser moldadas por ti. Obrigado porque a tua misericórdia não tem fim. Obrigado pela tua graça, é a razão de estarmos aqui. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu naquela cruz do madeiro. Obrigado porque seu sangue nós somos redimidos, somos perdoados,
tocados, somos sarados. Toma o primeiro lugar, Senhor. Ser glorificado, Jesus. Te adoramos e te exaltamos por quem Tu és. Belo e majestoso, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Bendito sejas Tu, Jesus. Aleluia. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. A minha rocha Tu és. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Ser engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. A minha rocha Tu és. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Aleluia. Te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouvimos ao Senhor, o Senhor Ele é. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Ouvimos ao Senhor. Louvamos-te, os anjos louvam dia e noite, porque não há noite naquele lugar. Os santos louvam ao Senhor e nós louvamos com eles, aleluia. Eles cantam santo, 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 santo. E a revelação nos mostra que diante do trono do Cordeiro, aqueles que foram limpos, que foram comprados pelo seu sangue, eles dizem: digno é aquele que foi morto mas vive, digno de receber honra, digno de receber glória, digno de receber adoração, aleluia, porque Ele foi martirizado, Ele foi vituperado em nosso lugar e comprou para si homens e mulheres de todas as línguas, de todas as tribos, de todas as nações, aleluia, que diante do Cordeiro dizem: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, aleluia, 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 aleluia. Ouvimos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Ouvimos ao Senhor. Aleluia, obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem tomar os vossos lugares. Aleluia. Isso aí dá para fazer zoom. Glória a Jesus. Aleluia. Dia feliz, não é? Este dia que estamos na presença do Senhor.
Eu ontem estava muito preocupado porque foi uma semana muito, muito ocupada e eu não tinha palavra para transmitir aos irmãos da parte de Deus. E ontem tivemos uma conferência ali na Universidade Lusófona, promovida pela Aliança Evangélica, sobre liberdade religiosa, e tínhamos vários representantes e irmãos que vieram do Brasil. Foi a primeira conferência luso-brasileira. E saí de lá muito tarde e estava preocupado. Mas graças a Deus é uma família que me ama muito. Saíram de casa e deixaram-me sozinhos em casa à tarde. Eu estava ali a oração e a pensar: o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? E o Senhor dá uma palavra, o Senhor dá uma palavra. Então lembrei-me que hoje celebra-se o Dia das Mães. Então, como celebra o Dia das Mães, eu fui à procura de uma mãe na Bíblia. Claro que nós temos a mãe de Jesus, que é um dia, e que a Igreja Católica acabou por depois buscar este dia, que até foi criado pelos evangélicos e pelos protestantes, e trouxe para uma semana antes, porque, por exemplo, na Inglaterra, na Alemanha e nos outros países, só no próximo domingo é que é o Dia das Mães. Só que em Portugal e nos países católicos já que puxaram para aqui, para juntar ali a Maria, mãe de Jesus, uma santa mulher de Deus. Então celebra-se o Dia das Mães. Eu tive muitas mães. Tive muitas mães. Tive uma só mamã, como eu lhe chamava, mas tenho e tive muitas mães na minha vida. A minha avó foi a minha segunda mãe, a minha avó materna. Quando nós nascemos, ela trabalhava para nos sustentar. A minha avó paterna, igualmente, trabalhava para nos sustentar. Quando o meu pai saiu para a obra do Senhor, o dinheiro que ele recebia não dava para pagar a renda de casa. E se não fosse estas santas mulheres de Deus que sustentaram-nos quando estávamos no início. Eu tinha acabado de nascer, porque eu nasci no ano que meu pai saiu para a obra como pastor. Então, se não fosse estas santas mulheres de Deus e outras mulheres e homens de Deus que na igreja sustentavam os seus pastores numa altura de muita dificuldade. Mas quando a minha irmã nasceu com uma deficiência facial, esta minha segunda mãe, a minha avó, ela decidiu fazer um compromisso de jejum e oração, porque não aceitava que a sua neta tivesse aquela deficiência. E depois de jejuar, e sempre que ela tinha um tempo livre à tarde, ela corria para casa e punha-se diante do berço e orava, colocava a mão no rosto, o rosto que estava mirrado, e orava. E a verdade é que a minha irmã hoje é perfeita nesse aspecto, né? Perfeita não é, mas foi curada. E isso foi um milagre, resultado desta segunda mãe que acreditou e orou e confiou no Senhor e que não aceitava aquela situação e que Deus permitiu para que essa história ficasse na nossa família como uma história de um milagre resultante da oração e da intercessão. A minha sogra, também a minha mãe, que me adotou como filho e, claro, a mãe dos meus filhos, que me fez ser pai e que me continua a ensinar a viver. Obrigado, Isabel, que é também mãe neste dia. E todas as irmãs que estão aqui que são mães, outras que não sendo mães, também dedico-vos a vós esta palavra. E é uma palavra que está na palavra de Deus, de uma mulher que não esperava nada. Ela não esperava nada. Ela não pedia nada, mas Deus deu-lhe. E Deus permitiu que lhe fosse roubado. E Deus voltou a dar de volta o que foi roubado. Talvez na vossa vida tenham sido coisas roubadas nos últimos tempos. O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Senhor é um Deus de restituição. Então, para as mães e mulheres e homens aqui presentes, os nossos 2 homens aqui presentes, e aqueles que estão em casa, eu dedico-vos essa palavra do Senhor. 3, pois eu também conto. Sim. Eu estava a contar só os que estão aí em baixo. Tem razão. 2 Reis, capítulo 4. E os irmãos já estão a ver quem é que é esta mulher. Uma mulher sem nome. É uma mulher que só é conhecida pela sua terra. É a Sunamita. É uma mulher que era de Sunem. Uma mulher que encontramos aqui neste livro de Reis. E que ela experimentou um grande milagre, porque era uma mulher de Deus, uma mulher temente a Deus, uma mulher extraordinária. Então vamos ler a sua história. São cerca de 29 versículos, mas vamos lê-lo todos. Segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 8 até o verso 37. E vamos ver aqui a Sunamita e o seu filho.
Eu gosto muito desta passagem. Há muito tempo que eu não li esta passagem. E se não fosse ontem o Senhor a trazer-me mesmo até lá, não estava nos meus horizontes, não é? Aquelas coisas que nós dizemos, Senhor, por favor, mostra-me, traz-me uma palavra. E Deus trouxe-me esta palavra. E eu estava a ler este texto e estava a chorar. E chorei a ler este texto. Chorei porque este texto falou muito à minha alma. Então gostaria de compartilhar com as irmãs e com os irmãos também nesta manhã. Diz-nos assim a Santa Palavra de Deus, segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 8. Então, não tendo trazido uma flor para as mães aqui presentes, trago-vos a flor da Palavra de Deus. Ok, eu não trouxe, mas alguém pensa, as diaconisas pensam sempre nisto, né? Muito bem, graças a Deus. Então trago-vos uma flor da palavra, tá bom? Segundo Reis 4:8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Então Eliseu disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele. Porque lhe dissera, diz-lhe, verso 13, 2 Reis 4:13. Porque lhe dissera, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo o desvelo, o que há de se fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E disse-lhe ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama-a. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. E ele lhe disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no qual tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Então temos aqui o milagre, mas vamos continuar a ler. Eu acho a atitude desta mulher é uma coisa impressionante. Eu ontem estava a ler e estava a ver esta mulher e digo, esta mulher é uma mulher de Deus também. A influência que um homem de Deus pode ter na vida de uma mulher de Deus, que sendo uma mulher jovem, casada com um homem já idoso, porque era costume naquela altura, às vezes as miúdas, ainda hoje nós vemos no Oriente isso acontecer, miúdas adolescentes que são dadas a mais velhos, e aquela mulher, uma mulher que era rica porque o seu marido era rico, tinha propriedades, uma mulher que o seu marido era velho, uma mulher que era temente a Deus, uma mulher que queria ser igual aos demais. Eu vivo no meio do meu povo, eu não quero ser diferente dos outros, eu não quero favores, eu não quero cunhas diante do rei, eu não quero cunhas diante do general, eu não quero cunhas nenhumas, eu vivo no meio do meu povo e eu estou feliz assim. Eu estava a ler este texto, eu estava a ficar arrepiado, não é? E este texto falou muito à minha alma. Então vamos continuar a ler e agora vem o dramatismo do que aconteceu. Verso 18, de 2 Reis 4. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então ele disse a um moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos, até ao meio-dia, e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. E fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou seu marido e disse, manda-me já um dos moços e umas das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, porque te vais a ele hoje? Não é lua nova, não é sábado, não é dia de culto, não é dia de festa. E ela disse, tudo vai bem. Então albardou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus.
ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe, disse a Geazi, a seu moço: eis aqui a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas Geazi para a retirar. Mas disse, porém, um homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. E disse-lhe ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor, vive a tua alma, que eu não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou diante deles, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe o aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca, os seus olhos sobre os olhos, as suas mãos sobre as mãos, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa de uma parte para a outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela e se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Amém. Bom, eu posso imaginar, não é? Nós somos pais, temos amor, há amor que é amor de carne, há amor muito forte, e diz que não há amor igual ao amor de mãe. Mas este texto, não sei porquê, talvez estou numa fase mais sensível, não sei, se calhar os meus 50 e tais, que está a chegar aí para a semana, e fez-me ser muito sensível, mas foi um texto que mexeu mesmo muito comigo. Mas também me ensinou muito. E Deus permitiu que este exemplo desta mulher sunamita ficasse na Bíblia para nosso exemplo, para nós imitarmos os bons exemplos. Na Bíblia nós temos a Bíblia cheia de maus exemplos também. Há pessoas que criticam a Bíblia e dizem: mas como é que é possível estar tantos maus exemplos? Estão muitos maus exemplos, para nós não fazemos o mesmo. Mas há bons exemplos, exemplos inspiradores. Irmãos, não temos o nome desta mulher, não temos muita referência a esta mulher. Sabemos que ela é de Sunem, sabemos que ela é rica, sabemos que ela era jovem, estava na idade ainda de ter filhos, mas sabemos que ela era casada com um homem mais velho, que já, se calhar, não a procurava regularmente por causa da sua idade. Sabemos que ela tinha criado, sabemos que tinha propriedades onde iam à ceifa, sabemos tudo isso, sabemos que foi uma mulher que era uma mulher temente a Deus, sabemos que era uma mulher observadora. Não temos o nome desta mulher, apenas a sua origem, a sunamita, como é conhecida. E a Bíblia não menciona este nome. Mas a referência à cidade de Sunem para nós é importante, porque Sunem significa lugar de repouso. Os irmãos sabem, todos os nomes da Bíblia têm uma tradução, como Belém, casa de pão. Sunem é casa de repouso. E nesta casa de repouso, neste lugar de repouso que ficava a sudoeste do mar da Galileia, entre os montes Gilboa e Tabor, é a herança da tribo de Isacar. É isso as únicas referências quando vamos procurar onde é que era Sunem. Mas nós vemos aqui Deus a revelar-nos algo tremendo. Ao vermos esta mulher que recebe um milagre 2 vezes, recebe o seu filho 2 vezes, um milagre 2 vezes, e vemos o agir de Deus nas nossas vidas. Às vezes nós estamos no repouso, num lugar de repouso, descansando no Senhor, porque nós sabemos que Deus não trabalha na ansiedade. Jesus nos ensina: basta a cada dia o seu mal, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Confiai em mim, descansa no Senhor, confia no Senhor.
Mas nós estamos a viver dias onde há tanta ansiedade, tanta insegurança, tanta incerteza. Mas o crente é chamado a habitar em Sunem, num lugar de repouso. À sombra do Onipotente descansarei, dizia o salmista. Então a ansiedade muitas vezes nos impede de ver Deus agir. E nós precisamos de descansar quando nós entregamos algo nas mãos do Senhor, quando nós temos um pedido, quando nós temos uma intercessão, quando nós temos uma razão para pedir. Nós precisamos de pedir sim, mas entregar e descansar nas mãos do Senhor. Salmo 37:7 diz: descansa no Senhor e espera nele. E é isto que nós precisamos, descansar no Senhor, esperar no Senhor. Não ficarmos indignados pelo que acontece com os outros, com os ímpios, etc. Mas nós temos o exemplo de descansar. Então, o primeiro ponto, isto tem 7 pontos muito curtos. Primeiro, Sunamita é uma mulher que descansa no Senhor. E ela vivia descansada na sua vila, na sua cidade, na sua local. Uma mulher que tinha tudo o que podia ter, mas uma mulher que foi generosa ao reconhecer que havia ali um homem de Deus. Mas foi generosa antes de saber que ele era um homem de Deus. Porque só depois de chamá-lo, aqueles peregrinos que passavam por ali, Eliseu e Geazi, quando eles passavam por ali, diz que ela chamou-os para comer, viu-os na rua. E diz: venham comer à minha casa, venham comer do meu pão. Uma mulher que era generosa, uma mulher que partilhava com os outros. E quando ela viu aqueles 2 homens, Eliseu e Geazi, talvez mais alguns alunos que pudessem estar com eles, quando ela viu aqueles homens, começou a observar a vida daquele homem, Eliseu, e rapidamente ela se apercebe: este homem é um santo homem de Deus. A Bíblia diz que muitos sem saberem hospedarem anjos. Às vezes nós nem imaginamos. As pessoas, quando nós vivemos numa sociedade, hoje é o dia que o Banco Alimentar está a levantar, portanto, géneros alimentícios, produtos não perecíveis para famílias que, por causa das prestações, não conseguem às vezes ter sequer carne na mesa ou comida na mesa, e tudo o que está a acontecer, desemprego, etc. O cristão e a cristã deve ser generoso, irmãos. Nós devemos ser pessoas generosas. Dar sem esperar receber nada em troca. E reparem que esta mulher deu sem esperar receber nada em troca. Ela não fez nenhum pedido. Então, Sunamita é uma mulher que descansa no Senhor. Mas Sunamita é uma mulher que serve ao Senhor. Nós não somos chamados apenas a crer no Senhor. Nós não somos chamados apenas a confiar no Senhor. Nós não somos chamados apenas a descansar no Senhor. Mas nós somos chamados a servir o Senhor. Servir ao Senhor com alegria. Jesus disse: porque tive fome e me deste de comer. Porque tive sede e me deste de beber. Porque estive doente e foste-me visitar. Mas nós muitas vezes esquecemos este ensino. Sunamita era uma mulher que servia ao Senhor. O profeta Eliseu, que exercia o seu ministério, passava por lá e foi chamado a comer na sua casa. E depois dela observar aquele profeta, ele disse: uau, eu tenho olhado, falou com o seu marido e disse: olha, Ela disse ao seu marido, porque reparem, o verso 8 diz que ela reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que ele passava, ele dirigia-se à casa dela para comer pão. Ela não tinha um restaurante, ela não tinha um refeitório social, mas ela trabalhava, ela dava daquilo, partilhava o pão com aqueles peregrinos que ali passavam. E ela reconheceu em Eliseu. No verso 9 ela diz ao seu marido: eu tenho observado uma mulher observadora, uma mulher generosa, uma mulher observadora, uma santa mulher. Nós não temos mais nada sobre ela, só temos este relato, mas é suficiente para encontrarmos aqui características que nós devemos de querer imitar. Eu tenho visto que este homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vamos lhe fazer um pequeno quarto junto ao muro. Vamos colocar ali uma cama, vamos colocar ali uma mesa, vamos colocar ali uma cadeira, vamos colocar ali um candeeiro. Irmãos, isto é impressionante, a generosidade daquela mulher para um santo homem de Deus. Ela sabia que quando estava a servir a Eliseu, ela estava a servir a Deus. Quando estava a servir a Eliseu para ele ter a sua mesa com um candeeiro, para quando à noite ele quisesse estudar os escritos sagrados, ou quando chegasse no meio da noite, tivesse uma cadeira, mas tivesse uma cama. E na altura as pessoas dormiam no chão, as pessoas dormiam numa esteira, os peregrinos dormiam em qualquer lugar, mas aquela mulher construiu um quarto para aquele santo servo de Deus, o quarto do profeta, que é tão usado e tão ilustrado. Durante anos eu cresci a ter profetas na nossa casa.
Eu às vezes ficava impressionado. Quando a minha mãe e o meu pai, até pessoas estranhas, só porque diziam que eram cristãos e a nossa casa era ao lado da casa de oração, iam lá bater à porta e dizer que precisavam de um lugar para passar a noite. Eu achava estranho como é que ela permitia pessoas até estranhas dormirem ali. E colocavam colchão na sala. E dormiam ali, de manhã tinham um pequeno almoço e iam-se embora. Cada vez que vinha alguém servir a Deus, cada vez que vinham os irmãos aqui de Lisboa, o irmão Pombo e mais outras equipas que nos iam ajudar no interior, sempre havia um lugar, os irmãos distribuíam nas suas casas e havia uma comunhão, havia uma hospitalidade, mas a igreja tem perdido tudo o que é característica de ser igreja. Eu tenho perdido essas características. Não vou falar de vós, falo de mim. Por isso esta palavra estava a impactar no meu coração. Porque eu olhava para a Sunamita e via muito, muito aquém desta mulher. Sem nome, mas uma mulher de Deus. E ela recebia ali naquele quarto. Aquela mulher tinha um relacionamento com Deus. Porque só quem tem relacionamento com Deus tem discernimento. Aquela mulher tinha discernimento espiritual. Aquela mulher sabia discernir entre os peregrinos que ela dava de comida. Sabia claramente que aquele era um santo homem de Deus. E ela quis o ter sempre na sua casa. Aquela mulher, no seu relacionamento com Deus, percebia que ele era um homem consagrado, separado para servir a Deus. Então, a partir dali, Eliseu torna-se um hóspede dela. Nada lhe faltava. Quando Eliseu chegava, ele não precisava de nada. E reparem que ela nem sequer ia lá ao quarto, só quando foi chamada. Geazi aqui fazia, que era o servo de Eliseu, Geazi ia buscar, vinha, trazia a comida, certamente, fazia aquele percurso. E muitas vezes nós não recebemos bênçãos porque achamos que outras pessoas são menores, são menos capazes e às vezes nós nos julgamos ou temos um entendimento de nós mesmos, mas Deus usa quem quer. E Ele quer que as nossas necessidades, os nossos milagres possam verdadeiramente ser partilhados também com os outros, ou melhor, as necessidades dos outros sejam supridas através de nós. Deus nos ensina a ter humildade para reconhecer que precisamos discernir as qualidades das pessoas. Sunamita, uma mulher que servia a Deus. Terceiro ponto. Sunamita, um exemplo de contentamento. Ok, os irmãos e as irmãs vão dizer, mas ela era rica. Sim, para a altura era rica. Muitos de nós, se calhar comparando com a maioria da população mundial, não somos também ricos. Comparando com a maioria da população. Eu penso que já partilhei aqui, mas deixem-me só, então vou fazer uma versão mais reduzida. Um dos missionários de curto prazo, quando estiveram ali, num lugar em África, e foram recebidos na casa de uma irmã que só tinha uma mesa, uma cadeira, uma tigela. E ela sentou. O missionário sente-se. Encheu a sua tigela. Sente-se nesta cadeira. E ele disse, então, mas a irmã não come, não bebe nada, os seus filhos não comem, não bebem nada. Não. Nós não temos, mas o que temos é para si, porque nós queremos servir o servo de Deus. E aquele homem disse, eu estive naquele lugar, que foi o lugar mais pobre que eu visitei, mas foi o lugar mais alegre que eu já visitei e mais abençoado que eu já visitei. E às vezes nós temos tantas coisas, não nos contentamos com o que temos. E a forma como Eliseu quis retribuir é natural, é humano. Eliseu quis retribuir. Eliseu disse, posso falar alguma coisa ao rei a teu favor? Precisas que o rei, desembargue uma obra que tens aí embargada? Precisas de alguma licença de construção? Precisas de alguma coisa do rei? Precisas de alguma decisão? Algum diferente com algum dos teus vizinhos? Algum problema com o teu terreno? Precisas que eu fale ao rei? Ou tens alguma insegurança? Precisas que eu fale com o comandante do exército a teu respeito? O que é que eu posso fazer por ti? Mas a resposta daquela mulher foi incrível. Ela respondeu e disse no verso 14... não, a resposta dela. É mais à frente. É no 13, perdão, eu não tinha posto aqui o versículo. No versículo 13, ele diz então a ela, diz-me, tens tratado com todo o desvelo, o que é que eu posso fazer por ti? Haverá alguma coisa que fale por ti ao rei, ao servo do exército? Ela disse, eu habito no meio do meu povo. Ou seja, eu sou feliz neste lugar. Sunem, lugar de descanso. Eu não preciso de mais riquezas.
Eu agrado-me o convívio com os meus vizinhos e as minhas vizinhas. Eu não quero mudar para um palácio. Eu não quero ir lá para Samaria. Eu não quero ir para a sede. Eu não quero ir para a cidade. Eu não quero um prédio novo. Eu não quero uma vivenda. Eu sou feliz aqui. Eu habito no meio do meu povo. Eu sou uma mulher feliz. Eu contento-me. Deus tem-me abençoado. Tudo o que eu tenho vem de Deus. Hebreus 13:5 diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Eu temo que o contentamento, que deve ser um reflexo da vida cristã, nós também estejamos a perder. Contentamento. Nós olhamos sempre para o que não temos. Nós olhamos sempre para o vizinho. Eu costumo dizer que os 10 mandamentos, o 10º é o mais quebrado por todos nós, e eu sou o primeiro. Não cobiçarás a casa do teu vizinho. Não cobiçarás a mulher do teu vizinho. Bom, nesse aí não. Fica aqui claro, né? Não cobiçarás o jumento ou o carro do teu vizinho. E às vezes nós ficamos a olhar para a casa do vizinho e dizemos: aquela casa do vizinho tem um sofá tão bonito, tem uma televisão, tem um sistema de som de cinema fantástico, o vizinho tem ali uma árvore, tem ali uma coisa que eu não tenho. Então ficamos a olhar para a casa do vizinho, ou olhamos para o jumento do vizinho. Hoje já não há jumentos, há carros à porta. O vizinho tem um Tesla e anda aqui com um carro a cair de velho. E o vizinho. E às vezes nós acabamos por romper este mandamento, que é não cobiçar. Esta mulher, a sunamita, era uma mulher que vivia contente com o que tinha. Eu sei, ela era rica. Mas ela também era rica porque sabia se contentar. Porque a maior parte dos ricos não se contentam com o que têm. E teve que ir Natã contar a história a Davi para ele perceber, dizer: olha, havia um homem rico que tinha muitos rebanhos, muitas ovelhas, e tinha lá um servo, tinha uma ovelhinha, um cordeirinho. E quando veio um amigo a casa, mandou ir lá à casa do servo, roubar o cordeirinho e matar o cordeirinho para fazer a comida. E o Davi disse: esse homem merece morrer. E o Davi disse: esse homem és tu. Vives aqui no palácio, tens quantas mulheres queres, tens uma série de mulheres, tens tudo, e foste cobiçar a mulher do teu vizinho porque subiste lá à varanda e vistes que ela era bela. E, meus amados, nós também perdemos esse sentimento de contentamento. E a publicidade, o materialismo, o consumismo desenfreado impele-nos desejos de ter mais e mais e mais. Mas a Bíblia diz: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque isso é significado de nós acreditarmos nas palavras que ele disse, que é: eu não te deixarei, nem te desampararei. Sunamita, um exemplo de contentamento. Temos que avançar, porque o tempo é curto. Quarto, Sunamita, uma mulher que não pede as bênçãos, mas uma mulher que recebe e crê nas promessas. Eliseu então diz: Geazi, o que é que eu posso fazer pela mulher? Ela não quer que eu fale ao rei, ela não quer que eu fale ao comandante. O que é que eu posso fazer por ela? Ela tem tudo, ela é rica. O que é? Ela tem saúde, ela é jovem, ela tem marido, um marido rico, ela tem tudo o que é preciso. O que é que eu posso fazer por ela? E Geazi disse: reparaste que ela não tem um filho? Ela não tem filhos. Então Eliseu chama. E ela fica à porta, ela não entra, ela fica à porta do quarto. Mulher de respeito. E Eliseu diz: a este tempo, no tempo normal, 9 meses depois, tu vais abraçar um filho nos teus braços. E ele diz: oh, meu Senhor, não. Eu não te pedi nada, eu não quero nada, não. E Eliseu está-lhe a dizer: esta é uma bênção que Deus te dá, tu não pediste, mas Deus dá-te uma bênção. Porque a generosidade abre as portas às bênçãos. A confiança abre as portas às bênçãos. A obediência abre as portas às bênçãos. Dá e ser-vos-á dado. Tu não tens nada físico que faça falta. Tu não tens dinheiro que faça falta. Tu não tens propriedades que faça falta. Deus quer te dar um filho. Ele disse: não, Senhor, não. A reação dela foi uma reação, vejam. Ela reage e diz assim, quando Eliseu lhe diz isso, ela reage e diz: não, meu Senhor. Verso 16. É este tempo, diz Eliseu, a tempo determinado, segundo o tempo da vida, 9 meses, tu abraçarás um filho. E ela diz: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas à tua serva.
Porque ela sabia que ela não podia ter filhos. Não sabemos se era estéril, não sabemos se era o marido que já não procurava, mas ela não podia ter filhos. Ela disse, não, meu senhor, não mintas à tua serva, eu não posso. Mas apesar desta reação espontânea, ela creu. Ela recebeu a bênção não pedida do Senhor. Ela abraçou aquela bênção, abraçou aquela promessa. E 9 meses depois, ela abraça aquele bebê. Vamos para a segunda parte. Agora ela tem um filho. É Deus quem dá aos nossos filhos. O impacto do primeiro filho é uma coisa incrível. Eu lembro-me do impacto do nosso Josias na nossa vida. Quando nos ensina, quando mudamos de nível, não é? Bom, não posso perder-me aqui. Então o filho cresceu, verso 18. E chegou um dia em que o filho saiu para o seu pai. E foi ter com o seu pai, que estava no campo, com os segadores, portanto, no tempo da cega, da ceifa. E de repente, não sabemos se foi uma meningite súbita, se foi uma insolação que aconteceu, não sabemos o que é que aconteceu, mas de repente as dores de cabeça eram horríveis da criança, ela começa a querer, ao adolescente, não sabemos que idade tinha, mas o filho começa a gritar e dizer, ai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o pai percebeu que aquilo não era uma dor qualquer, era uma dor terrível, uma dor, e diz, manda, leva depressa para a sua mãe. Isso é coisa típica do homem, não é? Coisa típica do homem. Ele está doente, manda lá para a mãe. Manda lá para a mãe, que eu não posso ver sangue, que eu não posso vê-lo sofrer. Manda lá para a mãe. E lá foi o servo e colocou, e ela colocou aquele que os seus joelhos tinha que ser adolescente ou criança ainda. E ela coloca o seu filho sobre os seus joelhos até ao meio-dia e morreu. A sua promessa, o seu milagre morreu. O milagre de Deus desapareceu. O milagre de Deus morreu. Ponto 5. Sunamita, uma mulher que confia em Deus, mesmo no maior dos desesperos, e não se entrega à tragédia, mas entrega-se à fé. E este é o grande exemplo que nós precisamos de. Sunamita, uma mulher que confia em Deus, mesmo no maior dos desesperos, e não se entrega à tragédia, mas entrega-se à fé. Ela não chorou, talvez tenha chorado no silêncio, no secreto. Ela não mandou enterrar o seu filho, mas ela deitou o menino no quarto, que era o quarto do lugar sagrado, do lugar separado para Deus, para o profeta de Deus. Era o seu quarto secreto, era o quarto onde o profeta fazia as orações, era o quarto onde o profeta recebia a revelação de Deus, era o quarto onde o profeta recebia as bênçãos de Deus. E ela coloca o menino na cama do profeta. E ela não se entrega ao desespero, porque era muito típico daquela altura ela começar a chamar a si como rica, muitas carpideiras, para começarem a chorar, e a casa se encher de choro, de pranto, de gritaria, e toda a vizinhança vinha ver o que acontecia, porque aquele filho, o milagre, tinha morrido. Mas ela não se entregou ao desespero, mas ela colocou a sua fé no Senhor. E ela foi à procura. Ela não mandou enterrar, ela reuniu os empregados, ela preparou o jumento, ele foi até ao Monte Carmelo, ao encontro do profeta. E isto fala-nos da fé. Agora é interessante que aqui no meio ela comunica ao seu marido. Ela diz, olha, dá-me uns servos e dá-me uma jumenta, porque eu vou ter com o profeta. E veja a resposta do profeta. E esta palavra também é dedicada a muitas irmãs que os seus maridos não são crentes. Vejam bem a reação do marido. O marido diz assim, mas porquê é que tu vais a ele? Verso 23. Não é lua nova, nem sequer é sábado. E ela disse, tudo vai bem, deixa-me fazer o que eu tenho que fazer. Deixa-me. É que a lua nova era a altura das grandes celebrações, das grandes festas que os judeus faziam. Nessa altura era normal ter um profeta em casa, era normal ir ter com o profeta, era normal ir para a celebração religiosa, era normal ir para o culto. Ao sábado era normal ir ao culto, era normal a celebração, era normal ter um profeta, querer estar ao pé do profeta. A lua nova, o dia especial, faziam-se grandes holocaustos, grandes ofertas, grandes manjares, grandes banquetes, eram soadas as trombetas. Tínhamos aqui muitos textos, números 28:11, 1 Samuel 20, números 10:10. Mas o sábado, aquele dia consagrado desde 31:14, nesse dia havia um particular holocausto, números 28:9. E naquele momento
naquele momento, no sábado que era consagrado o dia do Senhor, havia proibições, nós sabíamos. Mas a palavra para nós é muito clara. O crente fiel vai ao culto, mesmo quando tem problemas. O crente fiel até vai ao culto mesmo no estado de luto. Claro que pode ir no dia a seguir, é normal, temos que fazer o luto ou processar o que temos que processar. Alguns só vão ao culto no dia de lua nova, no dia de festa. Outros só vão ao domingo ou uma vez por mês ao culto de ceia. Mas o crente fiel vai ao culto, porque a resposta é: tudo vai bem. Tudo vai bem. Sunamita, a mulher que procura a presença de Deus em vez de se entregar ao luto. Então, sem olhar para a situação, para o problema, a Sunamita corre ao Carmelo. E Carmelo significa presença de Deus. Monte Carmelo significa presença de Deus. Então ela corre para o monte da presença de Deus. E isto é ensino para nós, porque assim devemos proceder nos momentos de adversidade, nos momentos de luta, nos momentos de provação, nos momentos em que nós temos que manter a fé no Deus do impossível. Nós temos que correr em primeiro lugar para a presença de Deus. Irmãos, às vezes Deus permite que venham grandes problemas à nossa vida, porque Ele quer-nos que nós possamos correr de vez em quando para a sua presença. Devemos fazê-lo a cada dia, a cada manhã, sim, mas no momento de dor, no momento primeiro é a presença de Deus. E ela demonstrou um autocontrole incrível. Estamos a falar de uma cultura onde isto dava um escândalo para nós, não é? Uma gritaria tal, um sofrimento, Mas ela demonstrou um domínio próprio que até é fruto do Espírito. Ela demonstrou um equilíbrio emocional, ela não desesperou. Mas ela acreditou naquilo que os seus olhos não podiam ver. Apesar na sua mente estar a imagem do menino morto deitado sobre a cama do profeta, ela acreditou que Deus ainda podia fazer alguma coisa. Porque não tinha desistido. Ela acreditou. E quando ela chega junto de Eliseu, Eliseu representa Jesus Cristo. Vocês não sabem, é uma imagem de Jesus. Este milagre acaba por ser muito cruzado com o filho da viúva de Naim também. E podemos ver aqui também Eliseu numa figura de Jesus. E ela joga-se aos pés de Eliseu, assim que chega. Ela primeiro tem que passar sempre pelo Geazi, que é o seu servo. E Geazi, quando chega ali, diz: olha, o homem de Deus via ao longe, ele estava no monte, o monte era lugar de oração, de consagração. Ele viu a Sunamita e diz: olha, aí vem a Sunamita. E ele diz, no verso 26, corre ao encontro de Geazi. Pergunta-lhe, vai tudo bem contigo? Pergunta-lhe, vai tudo bem com o teu marido? Pergunta-lhe, vai tudo bem com o teu filho? Faz estas perguntas, porque não é normal ela vir aqui ao monte. Alguma coisa aconteceu, vai lá ver. Pergunta se vai tudo bem com ela, pergunta se vai tudo bem com o marido, pergunta se vai tudo bem com o filho. E ela diz, vai bem. Ele sabia que Geazi não podia fazer nada. Mas quando ela chega aos pés, quando ele chega ao cume do monte, perto do homem de Deus, diz que ela se agarra aos pés. Uma figura também de Maria aos pés de Jesus. Há aqui muitas figuras lindas, não é? Ela se agarra aos pés de Eliseu. E Geazi chegou para a retirar, para puxar, porque não é normal um homem de Deus ali com uma mulher agarrada aos seus pés. Aquilo não é normal. Faz lembrar os discípulos também. Dizeram, Jesus, o que é que ela está a fazer aí? Eu giro os teus pés. Isso não é normal. Tira daí. Mas aquela mulher se entregou ali na presença de Deus. E Eliseu disse, deixa. A sua alma está triste e amargurada. O Senhor me encobriu. Nem eu consegui perceber quando ela estava a subir o monte. Nem sequer consegui entender o que é que estava com ela. E ela diz assim, eu gosto, isto para mim, mexe tanto comigo no verso 28. Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Fui eu que pedi esta bênção? Fui eu que pedi. Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Porque eu podia suportar tudo, eu podia suportar o marido mais velho, eu podia suportar ter deixado os meus pais, eu podia suportar a vida que suporto, eu podia suportar tudo. Mas agora perder uma coisa que eu sei que não há amor maior, que não há nada maior, que não há nada que se compare. Eu não te pedi nada, eu não te pedi nenhum filho, eu não te disse, não me enganes. E ele diz a Geazi, vai depressa a correr, tu és jovem. Leva o meu bordão, o símbolo da palavra. Se encontrares alguém, não o saúdes.
coloca o bordão sobre o rosto do menino. Mas ela disse, não, eu não quero o bordão, eu quero a presença do servo de Deus. Eu quero-te a ti, Eliseu, eu quero Deus. Ele diz, vive o Senhor, diz ela no verso 30, vive minha alma, não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi chegou primeiro, verso 31, ele colocou o bordão sobre o rosto do menino, mas não havia nele nem voz, nem sentido. E ele volta, encontra-os de volta no caminho e diz, olha, ele não despertou. Sunamita, a mulher, a mãe, que recebe o seu filho de volta. Rogo-vos, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, diz o Espírito Santo, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que esse é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Minhas irmãs, há provas que nós não entendemos as suas razões. Há provas que são produzidas no inferno. Há provas que Deus permite que venham até nós para nos testar, tal qual permitiu que Satanás tocasse em Jó, sendo ele um homem fiel a Deus. O que nós fazemos nessas situações, a nossa reação nessas situações, já que revela o que está verdadeiramente no nosso interior. Nas situações de tragédia, nas situações em que a dor toma conta de nós, é que nós vamos verdadeiramente revelar e trazer para fora o que está escondido no tesouro do nosso coração. E se for amargura, amargura será semeada à volta. Se for ódio, ódio será semeado à volta. Se alguém faz mal, irmãos, eu não sei, há muitos vídeos na internet. E houve um vídeo que me impactou nos últimos meses, talvez dos mais que me impactou desses vídeos. E foi um vídeo do julgamento de um assassino em massa. Ele ia ser condenado à cadeira elétrica, à injeção letal, pena de morte, nos Estados Unidos, claro. E eles estavam a filmar. E veio o primeiro pai, porque ele violou e matou as mocinhas adolescentes. Veio o primeiro pai, um tentou matá-lo, um tentou, mesmo no tribunal, tiveram que o segurar, porque ele queria acabar com aquele homem. E aquele homem estava ali no lugar com uma cara, ainda se ria assim. E eles contavam o que é que ele fez e o que é que elas eram para eles, eram as testemunhas dos pais, o que é que eles eram para eles, o que é que era para eles. E chegou um último pai, um homem com uma barba. Ele pediu a palavra, chegou a vez dele testemunhar e diga assim, é verdade que a minha querida já não está connosco. E olhou para ele, é verdade que tu nos roubastes. Mas a minha Bíblia e o meu Senhor me diz para perdoar os nossos inimigos. Eu quero te dizer aqui que eu te perdoo por teres matado a minha filha. E naquele momento, aquele homem caiu em choro. O assassino começou a chorar. Porque ódio gera ódio. Agora, quando nós temos a presença sobrenatural do Espírito Santo de Deus em nós, e nós fazemos aquilo que Jesus nos ensina a fazer, que é pagar o mal com o bem, quando nós conseguimos fazer isso, são brasas vivas que são amontoadas na cabeça daquele que nos fez mal, sobrenaturalmente, e essas pessoas têm que se render a uma força maior, que é a força do perdão, que é a força do amor, que é a força de Deus em nós. E é isto que nós encontramos aqui, irmãos. Nós somos chamados a viver de uma forma diferente. Deus desafia-nos a confiar. Não confiar quando estamos no topo da montanha, mas a confiar quando passamos mesmo pelo vale, quando estamos no vale de sombra da morte, quando parece que tudo está a correr mal à nossa volta. Deus nos chama a confiar nele nessas alturas. A segurar a sua palavra, a segurar a sua mão, agarrar aos pés de Jesus e não largar os pés de Jesus. Diz, Jesus, tu vais comigo, tu passas comigo neste vale, tu passas comigo neste sofrimento, tu passas comigo, eu não te vou deixar. E quando Jesus vai connosco, a sua paz, a sua presença nos traz descanso e nós ultrapassamos esse problema, não com a amargura, não com o rancor, não com o ódio, mas até conseguimos descansar. Porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Este Senhor que acalma as tempestades. Este Senhor que traz paz ao coração. Irmãos, aquela sunamita, o milagre foi um bocadinho estranho. Mas a verdade é que, verso 36,
Então, depois do menino espirrar e abrir os olhos, chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a. Eu não sei o que é que ela teve a fazer. Como estaria o seu coração? Reparem que o marido continuava não sei onde. As vizinhas continuavam na sua vida. E ela estava a passeio tudo sozinha. E ela chega, mais uma vez, à porta do quarto. E ele diz: toma o teu filho. Mas ela não abraçou o filho, não saiu a correr com o filho. Ela veio, se prostrou aos pés, se inclinou diante da terra. Primeiro adorou a Deus, porque Eliseu aqui é uma figura de Jesus. Ela se entregou ao Senhor. E depois então sim, tomou o filho e saiu. Minhas queridas irmãs, mães, tias, avós, madrinhas, buscar paz e descanso a Deus é aquilo que o Senhor nos diz para fazer através deste exemplo. Devemos compreender que Ele é fiel, mais do que nós pensamos. Devemos aprender a discernir as pessoas e entender que se nós ainda estamos aqui é porque Deus nos quer usar para alguma coisa. Seja visitar alguém, seja levar uma marmita, um sem-abrigo. Não sei o que é que Deus lhe vai dizer para fazer. Mas nós somos chamados para este exemplo a desenvolver a fé. Uma fé que ultrapassa todo o obstáculo, e mesmo que o obstáculo seja ir ao Monte Carmelo. Conquistar milagres significa duas condições: buscar a presença de Deus e pagar um preço. Sabem, o Monte Carmelo a Sunem eram 32 quilómetros. Hoje em dia fazemos 32 quilómetros muito rápido, mas na altura numa jumenta, 32 quilómetros ela fez para buscar o profeta que faria a oração pelo seu filho. A irmã, o irmão está disposto a ir atrás do seu milagre? Está disposto a buscar a Deus para ter de volta o filho? Para ter de volta a promessa que Deus lhe deu? Para ter de volta o milagre que Deus lhe deu? Se nós buscarmos o Senhor com todo o nosso coração, Ele é fiel e justo para fazer muito mais do que nós pensamos ou imaginamos. Então, neste Dia das Mães, corre para os pés de Jesus. Este Senhor que pode todas as coisas. Este Senhor de milagres é o nosso Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, e por esta sunamita, Senhor. Obrigado por este exemplo desta mulher de Deus, sem nome, mas com tanto ensino para nós. Obrigado porque este exemplo ficou aqui escrito. Parece que não faz sentido no livro de Reis. Parece que não faz sentido uma mulher de Sunem no livro de Reis. No livro de Eliseu, o homem que fez 4 vezes mais milagres que Elias, parece que não faz sentido, mas ficou escrito. Ficou escrito para mim ontem. Ficou escrito para os irmãos hoje, para as irmãs hoje, para aqueles que vão ouvir esta mensagem mais tarde. Ficou escrito para nós percebermos e entendermos que seguir e servir e adorar e ser alguém que teme a Deus é muito mais do que como fazíamos na nossa ignorância, Senhor. Tem a ver com devoção, com entrega total e confiança total. Senhor, o inimigo nos tem roubado. Nos tem roubado filhos. Nos tem roubado bênçãos. Nos tem roubado promessas. Está escrito, Tu és aquele que restitui, Senhor. Porque Tu foste, Senhor, ao profundo do Hades. E no meio da morte trouxeste vida para nós. Quando ressuscitaste a Cristo entre os mortos, quando Jesus foi a esse lugar e trouxe-nos vida e vida abundante. E é nessa vida abundante, nessa vida sobrenatural, que nós nos movemos e confiamos, Senhor. E que neste dia, nesta manhã, a Tua palavra possa encontrar lugar em cada coração. Para nós decidirmos proceder e aprender e imitar o exemplo desta sunamita. Senhor, faz-nos como esta sunamita. Sem nome, sem desejo de protagonismo, sem desejo de aparecer, sem desejo de ter favores do rei, sem desejo de favor de generais, sem desejo algum, sem desejo de nada. Contente com o que tinha, contente por servir, contente por honrar, contente por ter com quem partilhar, contente por ter para dar, contente por ter para contribuir. Ajuda-me, Senhor, a viver esse contentamento, Senhor, e ensina-nos com a Tua palavra.
No nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Quando nós desligarmos a internet para que eles estiveram connosco,